Boa noite, pessoal. Sou o professor Felipe Oliveira, professor do LOUSE. A gente está passando por um período meio estranho, né? Coronavírus, mas não é por isso que vamos ficar sem aula. Bem, acabei improvisando aqui no fundo de casa um mini estúdio para a gente continuar com nossas aulas e também teremos atendimento online pela plataforma lifesize.com/pt. Eu subi o link aqui para vocês e lá a gente vai poder se comunicar livremente. A liberação do vídeo é opcional ou do áudio também, mas lá é uma plataforma que a gente pode se comunicar como se fosse presencialmente quase. Mas vamos lá, continuando com o nosso tema, a gente estava falando na aula passada sobre a dinâmica das interações entre os átomos. Chegamos a falar sobre alguns fenômenos relacionados à atomicidade, aos números quânticos, e na aula de hoje a gente vai falar sobre ligações químicas, beleza? Deixa eu só escolher a apresentação aqui. Ligações químicas. Onde é que veio isso mesmo? Opa! Só um segundinho. Tudo novo pra gente, é bom que a gente aprende junto sobre todas essas tecnologias aí. Tá rolando. Então beleza, vamos lá. Muito bem. Na aula passada a gente falou sobre propriedades periódicas, a gente falou sobre raio atômico, eletronegatividade, energia de ionização, sobre afinidade eletrônica. Vamos fazer uma breve revisãozinha sobre isso? Bem, falamos sobre o raio atômico, está relacionado ao tamanho do átomo, e vale aquela lógica, quanto maior o átomo, mais fácil de perder elétrons da camada de valência será. Afinal, um átomo muito grande, gordo, ele não prende firmemente seu elétron da camada de valência. Falamos sobre raio iônico, que basicamente é aquele princípio de que todo cátion, todo íon positivo é menor do que o átomo neutro, e todo ânion, o íon negativo, é maior do que o átomo neutro. Ou seja, o cátion é menor que o átomo e o átomo é menor que o ânion. Falamos disso já? Falamos sobre eletronegatividade, que tem a frasezinha que a gente usou na aula passada. Fui ontem no clube, briguei, saí correndo para o hospital. E tem aquela versão mais pornográfica, que eu não vou repetir aqui, afinal isso vai ser publicado na internet, mas vocês sabem do que eu estou falando, né? Envolve clube brasileirinho, só comi puta de herpes, mas eu não falei isso. Falamos que a eletronegatividade é a tendência de ganhar elétron e tem a ver então com o quanto o átomo está próximo de completar o seu octeto e ficar satisfeito, né? Ficar feliz termodinamicamente. A gente fez a analogia de que a eletronegatividade está para, por exemplo, a vontade de uma pessoa ganhar o celular, e se a pessoa quer muito ganhar um celular, ela tem muita eletronegatividade. A gente fez uma analogia falando inclusive sobre a próxima propriedade, a energia de ionização, onde se a pessoa quer muito ganhar um celular, a força para roubar aquele celular dessa pessoa vai ser uma força muito alta, ou seja, alta energia de ionização. Se a eletronegatividade é alta, a energia de ionização também é alta. São propriedades diretamente proporcionais que crescem ao longo da tabela periódica no mesmo sentido. Outra propriedade que é diretamente proporcional é a afinidade eletrônica, que a gente falou que tem a ver com o grau de felicidade do átomo ao ganhar um elétron, né? Afinal, a afinidade eletrônica é a energia liberada pelo átomo quando ganha um elétron. Beleza, já falamos sobre isso nas aulas anteriores, por isso que eu passei rápido. Não citei sobre a eletropositividade, que é o inverso da eletronegatividade, né? Tem a ver com a tendência de doar elétrons. Chegamos ao nosso conteúdo da aula de hoje, ligação iônica. Primeira ligação química, ligação iônica, onde há de fato a doação de um elétron de uma partícula ou um átomo mais eletropositivo para um outro mais eletronegativo. Existe então a doação do elétron de um para o outro. Então, aqui nessa animação eu trago melhor isso, melhor descrito. Epa, como é que apaga agora esse desenho? Eu não sei. Pessoal. Eita. Vou ter que pausar o vídeo e já volto. Muito bem, então continuando, a ligação iônica envolve a doação do elétron por alguém eletropositivo e o recebimento por aquele eletronegativo. Geralmente quem doa o elétron é uma partícula metálica, está aqui o nosso sódio, uma partícula metálica que doa o elétron para o flúor.
que é o nosso ametal. Então, geralmente envolve esse sistema de doação de um metal para um ametal, galera, beleza? Aqui eu ilustro, então, isso acontecendo. Observe uma coisa aqui comigo. Quando o sódio, ele doa o seu elétron aqui, ó, esse aqui, ó, da camada de valência dele, para o flúor, que vem para cá, para essa posição, o flúor que tinha 7 elétrons, conta aí as bolinhas, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tinha 7 elétrons na camada de valência, passa até 8, então ele fica estável termodinamicamente, enquanto que o sódio, que só tinha 1 elétron na camada de valência, esses azulzinhos aqui são elétrons internos, tá, aqui é só esse na camada de valência, ele só tinha 1, né, na camada de valência, ele não estava nem esperançoso em relação a ganhar 7, é muito difícil, ele opta por perder 1 elétron. Essa ilustração mostra também isso. E é por meio da ligação iônica que se formam por meio das ligações iônicas que se formam os materiais cerâmicos, né, que possuem uma organização reticular cristalina, como está sendo demonstrado aqui, ó. Esse aqui é um material cerâmico que vai se organizando, ó, em retículos cristalinos. Esse sistema aí geralmente acontece por meio da ligação iônica. Materiais cerâmicos fazem ligação iônica. Vale lembrar que materiais cerâmicos não é só necessariamente as cerâmicas, tá? O vidro, concreto, as rochas minerais todas são materiais classificados como materiais cerâmicos. A ligação covalente, olha só que amorzinho, na ligação covalente o elétron é compartilhado. Eita, pera aí, passei sem querer. Na ligação covalente o elétron ele é compartilhado. Tô endoidando essa parada. Foi mal, pessoal. Na ligação covalente, o elétron ele é compartilhado entre os átomos ligantes. No fim das contas, o elétron pertence aos 2 átomos ao mesmo tempo. Aqui eu ilustro a ligação covalente acontecendo. Observem nessa primeira animação aqui, ó, que o elétron inicialmente ele pertence a esse átomo e esse aqui também tem seu próprio. No fim das contas, quando a ligação se forma entre eles, dá origem, olha só, o elétron fica alguns na verdade nanosegundos ao redor dos 2 átomos. É assim que o elétron é compartilhado, pertence aos 2 ao mesmo tempo, porque o elétron fica para lá e para cá nos 2 átomos ao mesmo tempo. Aqui uma ligação covalente sendo formada entre o oxigênio e o hidrogênio, olha só, um elétron do oxigênio passa a ficar por um período, ó, na camada de valência do hidrogênio, e aquele elétron do hidrogênio também passa a ficar por um período na camada de valência do oxigênio. No fim das contas, a gente está falando justamente do símbolo, né, a gente está falando de orbital atômico, que é representado por esse símbolozinho aí, orbital atômico, que tem justamente essa noção de uma região do espaço por onde o elétron pode existir. Última ligação química é a ligação metálica. A ligação metálica acontece entre metais, ligação metálica entre metais, onde ninguém tem interesse por elétron. No fim das contas, eles querem se livrar do elétron, quer doar o elétron para quem estiver disposto a ganhar. Aí na ilustração ele mostra muito bem isso. Esse elétron aqui vai tomar uma tacada e esse elétron aqui está sendo jogado fora. Porque na ligação metálica ninguém quer o elétron. Na ligação metálica, então, essas ilustrações são as melhores que existem para demonstrar isso. No fim das contas, a condutividade elétrica existe justamente porque os elétrons são livres, são soltos. E aí está demonstrando aqui. Aqui a gente tem várias partículas metálicas, em vermelho são os elétrons, olha só, que ficam girando soltos. É por isso que existe a corrente elétrica em materiais metálicos. Existe, na verdade, a noção de nuvem. Eu sei, eu preciso melhorar minha letra, principalmente nessa escrita aqui. A noção de nuvem eletrônica. São nuvens eletrônicas, tá? Eletricônica. Foi mal, pessoal, nuvem... Ai, pai, nuvem eletrônica. Vamos passar, esquece aí. Próxima noção é a alotropia, mas antes disso, deixa eu fazer um resuminho para vocês aqui sobre os tipos de ligações. Primeiro, ligação iônica, ligação covalente e ligação metálica. O resumo é o seguinte: a ligação iônica ela existe entre ametais e metais. A ligação covalente ela existe entre ametais e ametais. E a ligação metálica existe entre metais e metais. Beleza? Lembrem disso aí, pessoal. Resumiam aí sobre os tipos de ligações
em função dos tipos de átomos. Alotropia, esse nome feio aqui, ó, ele cai muito no Enem, tá? Afinal, a alotropia é o fenômeno onde substâncias simples podem possuir diferentes conformações espaciais, né? Pode ter diferente estrutura e, com uma consequência disso, pode ter diferente propriedade física, né? De um modo geral. Uma alotropia clássica é essa que está sendo demonstrada aqui, ó, entre o grafite, tá? O grafite e o grafeno. O grafite, pessoal, tem os átomos de carbono, é só carbono, organizado nessa estrutura aí chamada estrutura lamelar. São lamelas. Estrutura lamelar. Já no grafeno, os filmes de carbono têm uma organização em filme fino. São filmes finos de carbono. O grafeno é o material do futuro. Depois eu vou mandar um vídeo para vocês junto dessa aula sobre as tecnologias de grafeno. O grafeno vai permitir revolucionar a engenharia, vai revolucionar a nossa vida em pouco tempo. Para vocês terem uma ideia, um filme de grafeno ele pode ter uma espessura um diâmetro, melhor dizendo, 10 vezes inferior ao diâmetro de um fio de cabelo e mesmo assim é capaz de levantar em torno de 100 quilos. Grafeno é incrível. O grafeno também permite que haja a possibilidade de construção de diversos polímeros condutores. Então imagina colocar uma janela de vidro assim, só isso filme e aí essa janela vai virar um monitor, virar algo touchscreen e outras diversas possibilidades. Isso aqui também essa ilustração aqui, ó, também é de um alótropo do carbono. Nesse caso aqui, isso aqui é a estrutura do diamante. Sabia que diamante é o material mais duro do material natural, né? Mais duro do planeta? É o diamante. O diamante tem essa estrutura aqui chamada estrutura reticular, tem um formato muito bem definido numa célula cúbica, tá vendo? Tem o formato de um cubo. Os átomos de carbono no diamante são tão bem compactados, bem desenhados, que por isso que o diamante é tão duro. Vale lembrar que ser duro não quer dizer que seja inquebrável, beleza, pessoal? Uma coisa dura... Caiu aqui, peraí. Uma coisa dura, ela também pode quebrar por forças de impacto. Ela só não vai quebrar, né? Ela só não vai estilhaçar por forças de cisalhamento. Então, se a gente coloca uma broca metálica, broca de concreto, por exemplo, e tentar furar uma pedra de diamante, não teremos sucesso. Em compensação, o diamante vai cortar tudo em brocas. É por isso, inclusive, que a Petrobras usa brocas laminadas com diamante nas suas tecnologias de perfuração, geralmente offshore, em lugares muito profundos. Esse tubinho aqui também é um estado alotrópico do carbono. Ó. Isso aqui é uma organização de grafeno nos nanotubos. Esses nanotubos, galera, nano, que vale, lembrar, equivale a 1 vezes 10 elevado a menos 9 metros. Um nanotubo de grafeno permite que haja tecnologias geralmente de encapsulamento de fármacos e tudo mais, e aí esse material vai ser liberado lá no órgão defeituoso. Por exemplo, uma das aplicações dos nanotubos de carbono é fazer quimioterapia seletiva, onde em vez de agredir todos os órgãos de um organismo, o medicamento, né, o quimioterápico vai ser liberado calculadamente só no órgão defeituoso. Dentre outras milhões de outras coisas que isso pode ser feito. Bem, vamos testar esse conhecimento que a gente tem até agora? Beleza, vamos testar então. A questão de 2018-1 diz assim, ó, o grafeno é uma forma alotrópica do carbono constituído por uma folha planar de arranjo bidimensional de átomos de carbono compactados e com a espessura de apenas um átomo. Sua estrutura é hexagonal, conforme a figura. Nesse arranjo, os átomos de carbono possuem hibridização. A gente tem que identificar qual tipo de hibridização está acontecendo aí. Bem, então temos aqui um átomo de carbono. Deixa eu só dar uma olhadinha numa coisa aqui, ver se vocês estão me enxergando. Deixa eu sair daqui da apresentação. Só um segundo. Descartar aquele monte de burrice que eu fiz. Opa, vamos lá. Ai, PC, ajuda, meu filho. Bem, travou esse trem também. Ah, era certo, fez. Seguinte. Pronto, voltamos. O carbono ele é tetravalente, se organiza na estrutura fundamental aqui, na estrutura chamada estrutura tetraédrica do carbono.
E nessa organização, é uma organização tridimensional, observem. Então tem aquele átomo de carbono que se projeta sempre para frente, aqueles átomos que ficam projetados para trás, aquele que está no plano. Sempre teremos pelo menos 2 átomos no plano. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Então, 2 átomos aqui estão no plano bidimensional, este e este. Aqui é o nosso carbono. Esse está projetado para frente, esse aqui está projetado para trás. Muito bem, conformação simples tetraédrica é assim. Cheguei a falar para vocês na aula passada sobre hibridização e chegamos, já que a gente falou de números quânticos, né? A gente falou brevemente sobre a hibridização do carbono, que esse é conteúdo da orgânica, que dessa vez não está comigo, mas vamos voltar lá a questão. E aí a nossa questão diz o seguinte: nesse arranjo, os átomos de carbono possuem qual hibridização? SP, de geometria linear. Então, SP é quando o carbono só tem 2 nuvens eletrônicas ao seu redor. É uma geometria linear, mais ou menos assim. Por esse meu modelo não vai ser possível demonstrar linear claramente, não. É porque ele só tem sempre as moléculas anguladas. Deixa eu ver se consigo pegar outra aqui. Permite a ilustração da geometria linear. Então, geometria linear mais ou menos assim, né? Só que tem ângulo de 180 graus entre os ligantes. O carbono só vai fazer geometria linear se ele tiver uma tripla ligação ou 2 duplas ligações, tá? É a hibridização chamada SP. A gente viu que pelo desenho aqui, que temos na questão, aqui nós temos, olha só, sempre carbonos no nosso hexágono, com 3 nuvens ao redor, né? 3 nuvens, isso aqui é um indicativo muito importante para nós. Sempre, ó, carbono com 3 nuvens. Bem, se o carbono tem 2 nuvens, ele é SP. Se o carbono ele tem 3 nuvens, ele tem uma dupla, né, chamada de hibridização SP2, quando tem uma dupla, olha só, e é bem esse formato aqui, ó, que lembra um triângulo, um formato trigonal planar. Ó, a letra B, 3 pontinhos na letra B. Letra C fala que a hibridização é SP3, alternados com átomos de carbono com hibridização SP, de geometria linear. A gente vê que pelo desenho não tem átomos de carbono diferentes. Vale uma ressalva aqui nas extremidades, ó. Esses átomos de carbono aqui é que o desenho tem que ser limitado, né? Mas esses carbonos dão continuidade aqui, ó, às geometrias trigonais, só não estão sendo desenhados, ok? Isso aqui, ó, esse desenho continua, enfim, com geometria trigonal. Esse aqui até esquece. Então tá, sempre geometria trigonal aqui também, ó. Aqui o desenho tem que acabar. Beleza? Então não tem nada a ver misturar SP3 e SP. SP3 é quando a geometria é tetraédrica, é aquele formato tetravalente do carbono clássico. Geometria SP3D, de geometria planar, a letra D. Se por acaso a hibridização acaba com D, ó, SP3D e SP3D2, é porque isso é um metal de transição. Esse é metal de transição. Lá na tabela periódica, são aqueles caras que ficam lá no meio da tabela periódica. Deixa eu fazer um esboço aqui. Temos aqui um esbocinho da nossa tabela periódica. Ai, meu Deus, apertei um monte de coisa sem querer. Eita. Peraí, galera. Voltando ao nosso desenho. Ai. Pois é. Então, caramba. Então tá aqui a nossa tabelinha. Os elementos de transição são aqueles que ficam aqui, ó, né, do grupo 3 ao 12 da tabela periódica, os elementos de transição. Então ficou evidente que a resposta é a hibridização SP2, geometria trigonal planar. Se você não sabia nada de geometria, também dava para responder essa questão. Afinal, é só ver que, ó, isso aqui lembra um triângulo, lembra triângulos, logo geometria trigonal, pessoal. Continuando. O fósforo também faz diversas alotropias. Existe o fósforo branco e o fósforo vermelho. O fósforo vermelho ele se incendeia, é o que a gente conhece, né? O fósforo dos palitos de fósforo. O fósforo branco ele só explode. É um estado alotrópico explosivo.
alotropia do enxofre, ele pode ser rômbico ou monoclínico. Olha só, é tudo enxofre isso aqui. O enxofre rômbico, ele tem essa conformação, o monoclínico já é essa conformação, chamada hexagonal, compacta, mas em termos de questão Enem, se cair sobre a diferença dessas alotropias mais específicas, ele vai te descrever tudo o que está acontecendo e vai te perguntar alguma coisa sobre o fenômeno de alotropia, o que provoca isso. O que provoca isso, é importante falarmos, é um estado de estabilidade termodinâmica. No fim das contas, o carbono, por exemplo, ele está muito mais estável na conformação grafite, até por isso ele é mais abundante do que na conformação diamante. A conformação diamante não é espontânea, é por isso que diamantes são formados sobre altíssimas condições de temperatura e pressão. É tudo uma questão de termodinâmica da formação, beleza? Temos aí uma questão 2018-1 também, que fala sobre a lógica das ligações. Diz assim: alguns materiais sólidos são compostos por átomos que interagem entre si, formando ligações que podem ser covalentes, iônicas ou metálicas. A figura apresenta a energia potencial de ligação em função da distância interatômica em um sólido cristalino. Analisando essa figura, observa-se que, na temperatura de 0 Kelvin, a distância de equilíbrio da ligação entre os átomos, R0, corresponde ao valor mínimo de energia potencial. Vamos aqui. Acima dessa temperatura, a energia térmica fornecida aos átomos aumenta a sua energia cinética e faz com que eles oscilem em torno de uma posição de equilíbrio média, círculos cheios, que é diferente para cada temperatura. A distância de ligação pode variar sobre todas as extensões das linhas horizontais, identificadas com o valor de temperatura de T1 a T4, são temperaturas crescentes. Muito bem, então, olhando para o nosso gráfico, a gente observa que aqui, temos átomos mais afastados e aqui já temos átomos, bem juntinhos, aqui no zero absoluto. Aqui, nesse instante em diante, quanto mais próximos os átomos estiverem, existe um acréscimo de energia, muito significativo, porque já há uma força de repulsão de cargas iguais aqui entre os nossos átomos. Quanto maior a temperatura, os átomos estão se afastando. Isso quer dizer, então, que a ligação química entre eles também está aumentando de tamanho, né? E aí a gente vai agora ver o que o enunciado pede. O deslocamento observado na distância média revela o fenômeno da... Na letra A diz que é ionização. Não tem nada a ver, né? Ionização é a perda de um elétron, ou ganho de elétron, fazendo com que o átomo no estado fundamental se torne um íon. Dilatação, vamos ver, 3 pontinhos. Dilatação é uma possibilidade, afinal, olha só, está aumentando a temperatura, está separando os átomos, aumenta a ligação, é possível. Dissociação não tem nada a ver, né? Dissociação é aquele fenômeno onde geralmente sais, ao serem dissolvidos em água, eles se separam entre seus íons, NaCl vira Na+, e Cl-. Letra D fala que é o fenômeno da quebra de ligações covalentes. Pode ter até uma quebra de ligação, afinal aumenta a distância interatômica. Entretanto, na quebra de ligações, os átomos são completamente livres. Essa energia aqui na quebra, ela já seria uma curva ainda mais inclinada, né, com maior angulação. Por isso que quebra de ligação covalente não é uma boa opção. E outra coisa é que a temperatura não necessariamente é responsável por quebra de ligações. Letra E fala de formação de ligações metálicas. A formação de ligação, aí vale inclusive uma consideração importante, envolve a letra D. Toda quebra de ligação química é um fenômeno endotérmico, um fenômeno de absorção de energia. E toda formação de ligação é um fenômeno exotérmico, que é a liberação de energia. A gente observa que aqui de T1 para T4, olha só, há uma absorção de energia. Por isso, inclusive, a possibilidade de ser uma quebra até poderia ser. A única diferença, como eu já falei para vocês, é que essa curva tinha que ter maior inclinação, né? A quebra envolve uma inclinação mais significativa, um acréscimo de energia muito mais significativo, tendo em vista que isso aqui, é o zero. Na letra A fala de formação de ligação, e como eu já disse, formação de ligação é um fenômeno exotérmico. A lógica é liberar energia, então tinha que ser uma curva descendente, não uma curva de T1 para T4, então mostrando ascendente. Dessas opções todas, a melhor e mais conveniente, a mais lógica, a mais simples também, é o fenômeno de dilatação, que é a nossa opção correta. Beleza, tem mais umas questãozinhas aqui, eu vou estar resolvendo essa lista sobre ligações químicas com vocês aí, nossa plataforma online.
Pessoal, o site é o seguinte, lifesize.com/pt. Vou colocar aqui, deixa eu ver se consigo escrever para vocês. lifesize.com/pt. Mas fique de boa que eu vou estar mandando o link para vocês. A gente vai discutir lá sobre essa lista de exercícios que vai rolar quinta-feira. Valeu! E é isso. A gente se vê. Fique em casa, hein, pessoal. Cuide da sua higiene, cuide da higiene da sua família. Esse vírus não é brincadeira, é mesmo um fenômeno mundial que nunca na história da humanidade passamos por algo parecido. É bom estar vivendo por isso, para poder contar essa história para os nossos filhos, mas é importante viver e passar por isso, né? Passar por isso, sobreviver a isso, é o que a gente tem que pensar nesse momento. Beleza? Foi um prazer estar com vocês. Espero que tenham um bom proveito dessa aula. Foi feita com muito carinho. E a gente se vê aí nas próximas.